tema é corpo saudável, mente brilhante, o impacto da saúde física na jornada para a medicina. Né? Que durante o período de preparação para o Enem, e os outros vestibulares também, né? Porque temos o Enem, mais 36 outros processos no nosso país, muitos deles, tá? Mas muitos mesmo, estão sempre negligenciando a alimentação e o corpo. Alguns, inclusive, passam horas sem comer, imersos no estudo. Outros, por conta do processo de praticidade, acabam, tipo, se alimentando de lanche, salgado, fast food, biscoito, doce, chocolate, refrigerante e haja porcaria. E o que muitos desses alunos, né, não sabiam, não sabem, é que não se alimentar, né, se alimentar da forma errada, cuidar do corpo da forma errada, termina prejudicando muito a aprendizagem. Porque o corpo, ele precisa de cuidado físico para ele poder aprender. Gente, cada conhecimento, tá, já estudou. Tá, pega um livro e está estudando. Como você estudou, o seu conhecimento, ele é armazenado numa sinapse. Ou seja, o ato de aprender, ele é um processo biológico executado pelos neurônios. Sendo que os neurônios, eles precisam de moléculas, de matéria-prima, para se manter enquanto células e para fazer a sinapse. E essa matéria-prima a gente consegue a partir dos nossos alimentos, do que a gente ingere. Não é por isso que, considerando a importância imensa da saúde física para manter uma aprendizagem de alta performance, é que a gente está convidando aqui, né, com imenso prazer, aqui recebendo a doutora Paloma Saraiva, que vai falar um pouco para a gente, com a autoridade que ela tem, sobre o impacto da saúde física, que a saúde física tem na sua jornada de preparação para a medicina. Né? A doutora Paloma é nutricionista, já atuou na área acadêmica como professora universitária, atualmente está, inclusive, se especializando mais ainda em nutrição clínica e funcional, e é nossa parceira na mentoria dentro do projeto Nutrição Cognitiva. Bem, boa noite, doutora Paloma. De antemão, eu gostaria de agradecer muito sua presença, sua disponibilidade em estar aqui hoje, tá? E para você que está chegando na live aqui, você vai ter uma live disruptiva, segura, você vai entender muitas coisas para melhorar nesta reta final completamente sua saúde física, tá certo? Então, doutora Paloma, nós agradecemos por você estar aqui hoje para poder conversar com a gente sobre esse assunto que é tão importante quanto manter uma rotina organizada de estudos. Né? Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar, tá? Se você pode explicar um pouco o que é o projeto Nutrição Cognitiva que você faz com vestibulandos de medicina. Primeiramente, agradeço pelo convite, né, de estar aqui nessa live para trazer esse assunto que é tão importante e, como a senhora falou, tão disruptivo, né? O projeto de nutrição cognitiva, ele nasceu desse sentimento de necessidade de melhorar a performance cognitiva, a performance de aprendizado dos alunos do programa Medicina 2X. Como a senhora já falou, a gente percebe que, diante da rotina de estudos, é muito comum que os estudantes eles prezem por uma praticidade alimentar. E essa praticidade alimentar nem sempre vem com boas escolhas. Então, o objetivo desse projeto de nutrição cognitiva é trazer para os medibulandos, os pré-vestibulandos de medicina, uma alimentação que seja saudável, de uma forma qualitativa, né, com bons nutrientes, e o que eles precisam os nutrientes que eles precisam, né, para que o cérebro funcione de forma correta, visando realmente esse aprendizado, essa cognição, para ter o melhor rendimento nos estudos. E as pessoas, né, às vezes não entendem, mas como é que a nutrição pode afetar o rendimento nos estudos? Vamos lá. As funções cerebrais, elas dependem de muitos nutrientes, de vitaminas, de minerais, de substâncias que são oxidantes, para que as sinapses ocorram, aquela comunicação entre os neurônios ocorra.
Então, toda a parte de foco, de aprendizado, de memorização, dependem de neurônios bem nutridos. E quando eu falo aqui, né, de um corpo desnutrido, é um corpo com falta desses micronutrientes, falta dessas vitaminas, falta desses minerais. E quando a gente tem essa desnutrição de micronutrientes, fica difícil que essa comunicação entre os neurônios do nosso cérebro ocorra. E isso vai prejudicar a concentração do aluno, a memorização. Então, fazer essas boas escolhas potencializa, né, o aprendizado, a memorização, o rendimento e muito importante para esse momento fazer essas escolhas. Uma frase que os nutricionistas usam de uma forma geral é que a gente fala para as pessoas que elas precisam desembalar menos e descascar mais, porque no ato de descascar a gente está adquirindo ali vitaminas, minerais que vão ser importantes para toda essa comunicação dos nossos neurônios, todo esse funcionamento do nosso cérebro, e tudo isso vai impactar, sim, no aprendizado do aluno. Inclusive, assim, há umas 2 semanas, né, eu estava num plantão médio, né, e aí um dos nossos mentorados, que era copalestrante, a gente tinha convidado eles para partilharem avanços, né. É muito legal quando um aluno coloca assim: eu estava muito cansado, eu não estava rendendo. E aí, geralmente, quando eles me trazem isso, a primeira pergunta que eu faço é: você já fez os exames que a doutora Paloma recomendou? Na verdade, exames que passaram, né, pelo crivo de doutora Paloma, e também de doutora Marília Cavalcante, que é endócrino, né, que tipo, é nossa parceira também nesse projeto de nutrição cognitiva. Além de tudo que eu estudei de neurociência ao longo dos últimos 25 anos. É muito tempo estudando. É mais do que a idade de alguns dos mentorados, da maioria dos mentorados. Né? Só estudando neurociência. Né? E nesse processo, né, o aluno dizia assim: eu estava péssimo e agora eu estou estudando. Ou, há 2 meses atrás, eu não estava rendendo nos simulados e agora eu estou rendendo. E o que ele mudou na rotina foi a alimentação. Então, às vezes, quem está nos ouvindo pode dizer: não, isso não existe. Existe, né? Existe. Eu estou, inclusive, aqui falando de público, é porque eu tenho um acordo com os meus alunos de que eu só divulgo o nome deles, né? Foi Maria, foi José, foi Pedro, quando eles são aprovados. Aí eu divulgo o nome, tá? Mas os muitos mentorados que estavam presentes na sessão, né, no nosso plantão médio, testemunharam vários. Aí depois que um disse, o outro disse, o outro disse, eu disse: pronto, a doutora Paloma está fazendo um milagre. Mas não é milagre, é cuidado com o corpo físico. Né? Tanto que no programa Medicina 2X, a gente tem tudo baseado em 4 pilares. Você tem que ter saúde. O primeiro pilar, gente, é saúde física e emocional. Que sem saúde física e emocional, como é que você vai aprender? Aí a gente cuida da cognição, que é o ato de estudar, metrificar a cognição. Para estudar com muita qualidade, tem técnicas, é outro pilar, técnica. E para sempre saber qual é o próximo passo e conectar tudo, tem um pilar do direcionamento. E não é milagre, e as coisas vão acontecendo. Mas, doutora, o que a alimentação e o intestino tem a ver com o nosso aprendizado? A gente escuta na mídia dizendo assim: o intestino é o segundo cérebro. Eu queria entender, quer dizer, como neurocientista eu até sei, mas seria muito bom que quem está aqui nos ouvindo pudesse entender, né? O que a alimentação e o intestino tem a ver com o nosso aprendizado. Vamos lá, né? O nosso intestino realmente é o segundo cérebro. E nós temos um eixo intestino-cérebro que tem uma via bidirecional. Tem uma conexão muito grande entre eles. E no nosso sistema entérico, no nosso intestino, nós temos a microbiota daquele local, né? Temos diversas microbiotas no nosso corpo, de uma forma geral, mas temos uma também no nosso intestino. E nessa microbiota existem algumas bactérias, que são bactérias do bem, né? Bactérias boas, que elas estão associadas com, por exemplo, a produção de alguns neurotransmissores. Neurotransmissores como serotonina, que é o hormônio da felicidade, neurotransmissor como a dopamina, que está associado com o bem-estar, com a motivação. Também temos o GABA,
que ele está muito associado com essa redução da atividade neural excessiva. Então, ele ajuda o nosso corpo a ficar mais calmo, mais tranquilo. Então, quando nós temos esses neurotransmissores regulando o nosso corpo, o nosso cérebro de um modo geral, a gente consegue focar, a gente consegue estudar tranquilamente. E a alimentação também, ela influencia muito nos níveis de inflamação do corpo. E essa inflamação pode também estar localizada no intestino. E o intestino que está inflamado é o intestino que não absorve bem os nutrientes. Então, aquilo que a gente está comendo, as escolhas que a gente faz no dia a dia, a gente pode, por exemplo, até ter feito um almoço super saudável, equilibrado, colocou ali uma saladinha, mas aí no lanche da tarde, devido a tal da praticidade alimentar, o aluno foi comer um biscoito recheado, foi comer um salgadinho. Então, isso inflama o corpo e vai fazer com que o intestino, naquele momento, já não faça de uma forma tão correta a absorção dos nutrientes do almoço que ainda estava ocorrendo. Então, o nosso corpo deixa de aproveitar os nutrientes que são bons por conta de determinadas escolhas alimentares que acabam inflamando mais o nosso corpo. E isso de inflamação, né? Às vezes a irritabilidade, o não dormir bem, tudo isso vai, tipo, a inflamação vai tirar o sono tranquilo e também não dormir tranquilamente vai gerar mais inflamação. Gente, é uma bola de neve. E essa bola de neve de ausência de cuidado físico, né? Ou de você até acha que está comendo tudo certo. E aqui, tipo, quando a gente fala em nutrição cognitiva, não é ser Caxias, não, de emagrecer. Bem, emagrecer faz bem. Eu vivo um processo já de emagrecimento. Mas o objetivo não é dietético, tá? Não é emagrecimento. O objetivo é dar aos neurônios o que eles precisam. Porque, mais uma vez, eu repito, quem chegou aqui depois, lembre, cada aprendizado. Eu aprendi que conservação é diferente de preservação. Onde é que ficou guardado esse conhecimento? Em uma sinapse. E uma sinapse é uma ação de quê? De neurônios. E esses em uma ou em múltiplas sinapses, né? E esses neurônios são células que precisam de matéria-prima. E essa matéria-prima, nós somos animais, heterótrofos. A matéria-prima é o que a gente ingere. E muito do que a gente ingere hoje vem de um solo que já não tem mais tantos micronutrientes. Então, muitas vezes, você acha até que está comendo muito bem, que se alimenta bem, e, de repente, começa a cansar demais quando está estudando. Mas, assim, doutora Paloma, existem nutrientes que são considerados mais importantes para o cérebro? Todos os nutrientes, sejam eles os macronutrientes ou os micronutrientes, eles são importantes, porque eles vão estar, de alguma forma, envolvidos em alguma cascata metabólica que, direta ou indiretamente, vai estar envolvida com o nosso cérebro. Mas eu posso citar aqui 3 micronutrientes que são muito importantes e que, inclusive, são os micronutrientes em que eu consegui identificar maiores níveis de deficiência nos mentorados do programa Medicina 2X dentro do Nutrição Cognitiva, né? Então, o ferro, por exemplo, ele é muito importante para o nosso cérebro e o nosso corpo de uma forma geral. O ferro ele está envolvido com a produção de hemoglobina, e aí a hemoglobina, se a gente for parar para pensar, ela é responsável pelo transporte de oxigênio no nosso corpo. Então, a gente precisa de ferro para oxigenar o nosso cérebro e, a partir dessa oxigenação, nosso cérebro conseguir pensar, por exemplo. Então, pessoas que têm um certo grau de deficiência de ferro podem ter impacto nesse pensamento, nesse insight de conseguir, por exemplo, dentro da cabeça, ali, encontrar a resposta para uma pergunta que ele às vezes sabe o conteúdo, mas ele não está tendo aquele insight de resposta por conta dessa deficiência, por exemplo. Exatamente. Só fazendo uma conexão, né? Para quem está. O médico Bulano está estudando biologia. Ora, se não chega oxigênio, não se produz ATP de qualidade. O ferro também, ele é necessário para a produção de citocromos, não é? Que são as proteínas da cadeia respiratória mitocondrial. Ou seja, a mitocôndria não funciona. Ao invés de ter agilidade, porque você tem ATP, mitocôndria funcionando, agilidade de pensamento
E no Enem, isso é fundamental. São pouquíssimos minutos por questão. 2,5 em média na prova do primeiro dia, 3 em média na prova do segundo dia. Tá? Não mais que isso. Então, tem que ter agilidade cerebral. Então, uma disfunção de ferro deixa o pensamento menos produtivo. É aquela história. Eu estudei, mas eu não estou achando a resposta. Porque os neurônios não trabalharam com eficiência. Exatamente. Uma vitamina também que é muito importante, junto do ferro, para essa comunicação entre os neurônios, é a vitamina B12. B12 é muito importante para foco, memorização. Ela está muito envolvida com a mielinização dos neurônios. A palavra é muito difícil, sempre engancho. Então, para os neurônios se comunicarem, precisa dessa B12. Vitamina D também é uma vitamina que eu posso citar, que é muito importante. Está envolvido no metabolismo do cálcio. A questão para absorção do cálcio, a gente precisa da vitamina B12. Força muscular, a gente precisa de vitamina B12. Então, até de repente, um cansaço, uma indisposição que o aluno está sentindo, é por deficiência desses micronutrientes e ele não sabe. E tem aqui, né? Melhor tomar ferro na alimentação do que tomar ferro na prova. É Concordo. verdade. Gente, tem alunos que podem achar que não. Mas eu tenho alunos que antes do nutrição cognitiva existir no programa Medicina 2X, eles estavam travados. Não conseguiam estudar porque estavam cansados, estudavam se reclamando, não estavam rendendo, não estavam com aceitos de aprovação. E depois de identificado o problema, de tratar, né, a doutora Paloma faz aí todo o meio do campo na identificação, na indicação do que deve ser feito, numa dieta que os meninos dizem que é uma dieta legal, é uma dieta prática, não é nada complicado. Muitos moram sozinhos, sem pai e mãe dentro de casa, então eles têm que se virar para ter uma alimentação saudável, né? No tempo que eles dispõem, e eles mudam completamente o resultado, começam a ter acertos de aprovação. Então, tipo, carência de ferro pode fazer você levar ferro na prova. Pode parecer um absurdo, mas não é. É realidade. Agora, doutora Paloma, como é que nós podemos diagnosticar essas deficiências? Bom, a suspeita, né, de uma possível deficiência, ela já vem desses sintomas que a gente está citando. Então, falta de concentração, memória fraca, de repente um cansaço, uma sonolência muito grande, mas o diagnóstico mesmo, só através de exames de sangue. Então, dentro aqui do nutrição cognitiva, é feita a solicitação de exames específicos visando essa avaliação, né? Exames que podem realmente impactar no funcionamento cerebral. Então, é feita essa avaliação e dentro disso é montada uma conduta para, caso realmente seja comprovada essa deficiência de alguma vitamina, de algum mineral, é feita a conduta com suplementação, ajuste de alimentação, tudo para realmente regular e trazer esse exame para dentro dos valores ideais. Isso é incrível. O resultado na vida dos jovens, dos medibulandos, é muito grande. Porque, tipo, reta final. Todo medibulando começa a se sentir nervos à flor da pele. Até aspectos, crises. Não precisa ser aquela crise de ansiedade, de faltar, não. Mas se sentir ansioso, o sono vai ficando ruim. É comum. Eu até digo, é a ansiedade normal, é a ansiedade do processo. Imagina, tipo, principalmente para quem olha, não, só tem o Enem, ou é o Enem ou tudo. O Enem é tudo ou nada. E não é bem assim, né? Eu sempre digo, nós temos o Enem e oportunidades além do Enem. Na próxima semana, nossa live, na segunda-feira, nosso horário normal, será inclusive sobre isso. Mas, doutora Paloma, além da influência, tá, do desempenho cognitivo, o que nós comemos pode prejudicar ou ajudar no controle do estresse e da ansiedade? Pode. A gente precisa entender que o nosso corpo ele é uma máquina. E o que a gente coloca de combustível nessa máquina é o que vai influenciar no funcionamento do nosso corpo. Então, trazendo um pouco um alimento, vou falar assim, uma substância que acaba prejudicando bastante essa parte do estresse e da ansiedade é a cafeína. Né? Os estudantes, eles geralmente costumam fazer uso de cafeína, porque a cafeína ela é um estimulante, visando essa questão do maior rendimento, de ter mais atenção no estudo,
Mas esse consumo excessivo da cafeína, porque a cafeína ela atua enganando o nosso cérebro, né? Ali nos receptores da adenosina, que é a substância que vai dar, de certa forma, aquela sensação de cansaço ao longo do dia. Só que esse consumo excessivo que é comum dos estudantes fazerem pode gerar consequências. Pela cafeína ser um estimulante, então esse consumo excessivo pode piorar os sintomas ansiosos, pode gerar mais irritabilidade, mais estresse ainda, gerar tremores, gerar taquicardia. Então, isso piora porque com esses sintomas, esses sinais, o aluno ele não vai conseguir se concentrar para estudar. Então, ao invés disso, o que é que ele pode fazer para controlar mais essa ansiedade, esse estresse? Obviamente, além de ter um consumo reduzido da cafeína, né, ter esse controle, prezar por uma alimentação saudável, rica em vitaminas, minerais, substâncias antioxidantes, consumo de oleaginosas, por exemplo, que ajuda bastante, estão muito envolvidas nesse processo antioxidante, que às vezes o estresse é um estresse oxidativo, que a gente chama, né, por conta de radicais livres. Então, trazer oleaginosas, alimentos que são fontes de triptofano, por exemplo, vão auxiliar nessa regulação do bem-estar, dos sintomas ansiosos, do estresse, fazer com que ele tenha um rendimento maior. A nossa mentorada, Lorena Passos, estou colocando que ela está aqui de público e um grande beijo para ela. Encontrei com ela há 2 semanas atrás lá em Casa Nova, ela mora em Casa Nova, é nossa mentorada. Ela colocou aqui, ó, esse projeto Nutrição Cognitiva está me ajudando bastante nos estudos e nos simulados, né? Tipo, rendimento lá em cima só cresce, né, Lorena? Foco na aprovação em medicina que ela está chegando, está batendo na porta. Não é por falta de nutriente, não, e nem de estudo, nem de direcionamento. Obrigada, Lorena, aí pela participação. E, por exemplo, como a Lorena tinha colocado isso, ela é um aluno que viveu esse processo de correção. Quando você, doutora Paloma, inicia o processo de correção nutricional de um aluno, existe algum tempo médio para ele notar a diferença no seu desempenho? Existe. Depende de como o aluno, de como esse mentorado ele está chegando para mim. Mas, normalmente, entre 30 e 60 dias, ele já consegue perceber diferenças. Se for um aluno, por exemplo, um mentorado, que ele chega com pequenos ajustes necessários na alimentação, sem tantas deficiências nutricionais, em cerca de 30 dias, seguindo as orientações que são passadas por mim, seguindo o plano qualitativo, né, que é proposto, em 30 dias ele já consegue perceber essa melhora de sintomas de cansaço, de indisposição, sonolência. Obviamente também, se ele estiver dormindo de uma forma suficiente, conforme o cronotipo, que é algo que é conversado, que é prezado também, para dormir ali entre 6 até 9 horas, porque varia de pessoa para pessoa essa quantidade de horas necessárias. Se for um mentorado que necessite de um ajuste maior na alimentação, que eu preciso realmente fazer toda uma reeducação alimentar, que chegue com alguma deficiência mais grave de vitaminas ou de minerais, mas em até 60 dias ele já consegue perceber essas mudanças, seguindo o plano e fazendo a suplementação, se for necessário, a suplementação de micronutrientes nesse caso. Porque eu chamo a atenção para os medibulantes que estão nos ouvindo, né? A doutora Paloma falou em ferro, em vitamina B12, em vitamina D. Cuidado! Não vão sair, não. Então, eu já vou hoje comprar ferro para tomar, vitamina B. Gente, excesso de vitamina dá bronca. Bronca hepática grave e também afeta lá nos neurônios. Então, quer dizer, o ponto zero do programa Nutrição Cognitiva é dosar, é exame. E não são só esses, não. São quantos exames, doutora Paloma, que os alunos fazem? Que você e doutora Maria, acho que são 16, 17, mais ou menos. 15 ou 16, alguma coisa assim. São 15 ou 16. É uma listinha, são exames simples, tá? São exames muito simples, vai lá, colhe sangue em jejum. E com esses exames simples, a vida de muita gente está mudando. E foi muito legal quando você disse assim, se ele tem
pequenos ajustes em 30 dias. Se eles precisam de mais ajustes, não é, em 60 dias. A gente vai ter uma turma, né, começando agora dia 21 de setembro, tá? Então a gente vai ter um evento agora na última semana de setembro, num sábado, né, com abertura de turma. Então imagina que alguém que está aí sentindo cansaço, sem aguentar de paciente, pega no livro e dá alergia. Zero paciência para estudar. Sabia que muitas vezes isso é fisiológico, pode ser emocional. A gente também faz a investigação, né, e indica. Mas quando o aluno diz assim, não, eu não consigo abrir um livro, eu não consigo pegar um livro. Quando eu pego, eu morro de sono. Tem alguma coisa errada. Porque é normal, por exemplo, agora são 19 horas e 36 minutos. Eu trabalhei durante a manhã, reposei um pouquinho no horário de almoço, à tarde tive N reuniões. Hoje são 19h40, não estou me sentindo cansada. A doutora Paula não está com cara de cansada. Ninguém aqui está bem cansado. Por quê? Porque a gente tem um cuidado alimentar. Eu, por exemplo, eu até digo, se eu não tiver cuidado alimentar, eu que sou uma paciente que é, tomei quimioterapia durante 18 anos. Sabe o que é 18 anos tomando quimioterapia? Acaba o organismo, gente. Então, hoje minhas taxas estão. As quimioterapias todas foram suspensas esse ano, né, pelo meu oncologista, doutor Grey Portela. E eu fiz exames recentes, né? Estava fazendo exame, até disse aqui, estava em Recife fazendo exame. Minhas taxas estão todas maravilhosas. Aí eu entendo. Ai, Mariana, tu tem muita energia para trabalhar. Não é porque minhas taxas estão ok. Porque se eu não tiver taxas ok, eu não aguentava, não. Tá? Porque eu já vou fazer 55 anos. Aí eu vejo essa galera de 17 anos, 18, 19, morrendo. Ai, tô exausto. Ai, tô estressado. E isso não é preguiça, não. É carência fisiológica. Muitas vezes a gente encontrou. Doutora Paloma, eu lembro que o índice de carência de ferro, ele beirou 70% dos amostrados, sim? Sim, quase isso. Quase 65, 68%. isso, 60, gente, quase 70% dos amostrados, né? Que são os alunos que. Então, Merina, então agora eu já vou tomar ferro. Eu já disse que não faça isso. Não faça isso, passe por nutricionista. Ou venha para o programa Medicina 2x que você ganha de brinde a nutricionista, tá? Não é nem de brinde, é dentro do que a gente sabe o papel. Muitas vezes eu dou o direcionamento, eu dou a técnica, dou tudo. Se o estudante não tem a fisiologia equilibrada, nem as emoções equilibradas, ele não vai render. É como se eu estivesse jogando pérolas aos porcos, porque o corpo não vai funcionar. Tá? Então, por isso que a gente cuida da nutrição cognitiva. A gente passou quase um ano e meio lapidando tudo desse projeto, para ele poder funcionar. Está aí funcionando muito bem. Mas, doutora, só para finalizar, nós sabemos, né, que muitos medibulandos têm restrição de tempo. Você teria alguma dica para que eles possam, mesmo com pouco tempo disponível, manter uma alimentação saudável? Para isso, é planejamento e organização, para conseguir realmente ter. Todos nós temos algum tempo de descanso no fim de semana, né? Até os nossos medibulandos, eles têm as horas de descanso, porque descansar também é importante. E é possível, por exemplo, aproveitar uma hora, só uma, dessas horas de descanso e preparar já a refeição para a semana, por exemplo, preparar o almoço, deixar já as marmitas de almoço pronto para a semana. Algumas opções de lanche também podem ser adiantadas e para ficarem prontas realmente para a semana toda, porque isso otimiza a rotina. Então não tem aquela necessidade de parar todos os dias, ou dia sim, dia não, para ir preparar o almoço, preparar o lanche, sabe? Quando a gente organiza e tem essas opções mais saudáveis na nossa geladeira, então a gente evita esses deslizes, essas escapadas na alimentação. E dentro aqui do Nutrição Cognitiva, os alunos que eu acompanho, eles recebem manuais, eles recebem e-books que ajudam eles, direcionam, né, como eles podem se planejar e se organizarem com relação a essa parte da alimentação para terem essa alimentação saudável, né, uma rotina otimizada, porque muitos não moram com os pais, né, moram sozinhos, então precisam estudar, tem idas ao cursinho por conta das aulas, dedicar tempo para alimentação.
outras questões pessoais também deles. Então, esse planejamento e essa organização otimizam a rotina e eles ganham mais tempo para outras questões durante a semana, como, por exemplo, estudar uma matéria atrasada, que de repente ficou. Eles ganham esse tempo para isso porque a alimentação já está organizada. Aprendem a se cuidar antes de entrar na faculdade, porque depois a rotina é muito mais intensa. Você que está aqui assistindo nossa live, se quiser aproveitar e perguntar alguma coisa para a doutora Paloma, pode colocar aqui a sua pergunta, né? Enquanto vocês pensam ou não em fazer perguntas, eu quero agradecer a doutora Paloma. Hoje nós estamos saindo dessa live com a certeza de que o nosso corpo é mesmo uma verdadeira máquina. E essa máquina é perfeita, mas ela precisa de cuidados, né? E como animais, como heterótrofos, a gente precisa ingerir. Inclusive, até a quantidade de água que a gente ingere por dia interfere na nossa saúde de neurônios, na nossa eficiência do ato de aprender. Tem muita gente que morre de dor de cabeça e não sabe que é por falta de água. Neurônios são células, tá? Que 90% da formação de um neurônio é água. Sim, de verdade, neurônio é água, muita água. Resultado, a ingestão de água, ela mantém, é algo importante, a quantidade de água dia. E o Brasil, que é um país tropical, da maioria dos estados, muito quente, o vestibulando que bebe pouca água afeta a saúde neuronal. Afeta, inclusive, assim, ele começa a ficar mais cansado, com mais dor de cabeça. Também, às vezes, você está na prova do Enem e diz, não vou beber água não, porque se eu beber água, eu tenho vontade de fazer xixi. E se eu for fazer xixi, eu vou perder 10 minutos no banheiro. Não faça isso. Se você está fazendo uma prova, você tem que se hidratar, porque senão você termina a prova com dor de cabeça. E aí, com dor de cabeça, não funciona. O quadro de dor atrapalha o nosso raciocínio. Ninguém pensa bem, ninguém chega a uma solução maravilhosa de uma questão de química, ou de matemática, ou de biologia, com dor de cabeça, não. Você erra besteira. Né? E no Enem isso é fatal. Então, o ato de aprender, né, ele não depende só de estudar muito. Precisamos saber o que estudar, como estudar, e principalmente ter saúde física e emocional. E a alimentação ficou muito claro que é um dos itens que contribui para nós termos não apenas a saúde física, mas também a saúde emocional. Não adianta ficar focando só em estudar, tenho que estudar mais, eu tenho que fazer 400 questões na semana, fulano de tal disse que isso aprova, não é assim, está tudo errado. Então não adianta focar somente em estudar e negligenciar o corpo. Uma hora a conta vem. E os estudos ficam improdutivos. O desânimo se sobressai. Fica difícil manter foco. E perder-se, né? Perde-se mais tempo estudando, sem ver resultado. Quando chega nessa altura, né, quando você estuda e não vê resultado, se você não tem informação e acompanhamento, você simplesmente vê sua vaga de medicina escorrer, aí sair de suas mãos. Você estava com tudo para passar, mas você perde. E isso é algo que dói. Né? A reprovação dói. Estudar dói, reprovar dói. Reprovar dói muito. Dói 20 vezes mais do que estudar ou do que comer o que é certo. Ter acesso a uma nutrição cognitiva, por exemplo, que vai fazer uma diferençona na sua reta final. Então, doutora Paloma, pode colocar, eu olhei aqui, não tinha nenhuma pergunta, então que bom que a gente falou de forma muito clara, tá? As pessoas entenderam a nossa mensagem, mas eu gostaria que, se possível, né, você pudesse, a Lorena Passos colocou aqui, né, deu testemunho aqui, o Vive Atores, se identificando, inclusive, porque tem uns estudos e não sei o que o nome é de outra pessoa. Né? Outra aluna que me falou recentemente que a nutrição cognitiva tinha mudado o perfil dela, né? Nossa mentorada lá de Recife, a Cecília, e por aí vai. Né? Então, por onde a gente tem hoje mentorado espalhado pelo Brasil inteiro, e eles vão sempre colocando como a nutrição cognitiva tem sido um ponto importante dentro do programa Medicina 2X. Então, eu quero que a senhora, que você se despeça dessa audiência maravilhosa e segura aí que eu vou anunciar qual é a live da próxima semana. Deixa a doutora Paloma falar, que eu vou dizer o que é que a gente vai falar semana que vem. Segura que você vai saber em primeira mão, você que está aqui.
Bom, primeiro, mais uma vez, né, agradeço pelo convite de vir trazer esse tema que eu adoro, que é a parte da nutrição, é a minha paixão. E como ela pode realmente ajudar os nossos medibulandos a serem aprovados, a crescerem em número de acertos. Durante até os acompanhamentos, os retornos que eu faço, tem mentorados que falam, eu cresci tantos acertos nesses 60 dias, 30 dias, de um simulado para o outro. Uma mentorada, obviamente eu não vou falar o nome, né? Mas ela tinha uma média de 90 acertos, já aumentou, ela falou comigo tem um tempo, aumentou para 120, né, depois de iniciar o projeto. Outros mentorados têm acerto de aprovado, mas eles sempre trazem, né, que se sentem mais dispostos para estudar, se sentem mais motivados para estudar, que realmente o projeto tem feito a diferença na rotina de estudos e na vida deles. Então, eu sou muito grata por ser parceira do Sinapse nesse projeto, ver que realmente está fazendo a diferença na vida dos mentorados do programa Medicina 2x. E como dica, eu deixo, né, para as pessoas seguirem a alimentação o mais saudável possível. Se tiver alguém que é do programa Medicina 2x aqui assistindo a live, que ainda não faz a nutrição cognitiva, fala comigo para a gente fazer os exames, que dá tempo ainda da gente reverter, se tiver alguma coisa para ajustar. E quem não faz parte do programa Medicina 2x, dá tempo de fazer. Porque em setembro vai ter turma nova abrindo e a chance de você mudar a sua jornada para aprovação em medicina. Falando assim, essa turma de setembro, né? Mas, Meriane, setembro, o Enem em novembro, não vai dar tempo. Quem diz que só tem o Enem, criatura? Nós temos o Enem e temos mais de 36 oportunidades além do Enem. Inclusive, já estou dando esse spoiler, a nossa live na próxima segunda, tá certo? Dia 9 de setembro, às 19 horas e 7 minutos. Oportunidades além do Enem, explorando outras possibilidades de conquistar sua aprovação em medicina. E eu não estou falando de particulares, não. Eu estou falando de você estudar de graça. Ontem, tá? Ontem. Dia de ontem. Eu arranjei 5 vagas de medicina para meus mentorados concorrerem. Inscrição foi ontem. Hoje é dia 3, acabou. Na verdade, eu consegui mapear isso bem tarde da noite do dia 1º de setembro. E a inscrição era ontem. Sabe onde? Santa Casa, a Santa Casa de Misericórdia, que é um dos hospitais mais importantes de São Paulo, tá? Tem uma medicina de ponta. Ele ofereceu 5 bolsas via prova, né? Os meninos, obviamente, lá em São Paulo. Só estou colocando um exemplo de oportunidade além do Enem. Só que muitas vezes você nem sabe que elas existem, tá? Eu tenho um aluno meu, Arthur, que passou recentemente na Federal do Norte do Tocantins, num processo extra-ENEM. Eu tenho outro aluno que está aprovado na Unilab, que é outra federal aqui do Ceará, em medicina. É porque a gente teve que entrar, porque lá colocaram bônus de 20%. E não pode mais ter bônus. A gente vai discutir isso depois, tá? Não pode mais. O STF já disse que não pode ter. Então, ele clicou lá, tem direito a bônus, só dele ser aprovado. Foi aprovado, tá na lista. Ficou em segundo lugar, por sinal, tá? E está na justiça mostrando que ele não podia ser excluído pela ausência de bônus. Veja, agora eu falei de 4 processos completamente diferentes. E quem é medibulando aqui? Quem sabia, eu falei da Santa Casa, falei da Federal do Norte do Tocantins, falei da Unilab. 3, citei 3. Aluno meu não vale, tá? Porque os meus alunos sabem, é lógico. Tudo eu saio catando vaga. Como dizem os meninos, eu acho vaga de medicina até no inferno. No inferno não, gente, no céu. É porque eles têm essa mania de dizer que eu vou no inferno atrás de vaga de medicina. E de graça. Essas todas eram de graça, tá? Então, quem aqui, de qualquer outro medibulando, não soube dessas vagas? Coloca aí, eu. Coloca aí, eu. Não soube dessas vagas. Que aconteceram essas seleções. Eu estou falando do último mês, tá? Só do último dos últimos 30 dias essas seleções. Quem não soube, coloca aí, eu. Seleção
seleção da Unilab, seleção da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Acabou a inscrição ontem, tá? Quem não viu, diz aí. Tenha vergonha não de dizer que não sabia. Mas eu sei que vocês não sabiam. A maioria não sabe. Os que chegam lá no nosso programa Medicina 2x, faz Meriane, eu não imaginei que além do Enem eu tinha desse tanto de chance. É por isso que a gente vai ter essa turma de setembro. Quem precisar de ajuste fino, o Enem, até o Enem eu resolvo de boa. Mas se a pessoa vai precisar de mais ajustes, ajustes médios, ora, depois do Enem, 35 dias depois do Enem, eu tenho uma DEB. 50 dias depois do Enem, eu terei outros processos. Então, todo mês tem vestibular de medicina no nosso país. Público, de graça. Ó, Arthur Soares está dizendo que não sabia. Não sabia que existiam esses processos. E é verdade, Arthur. Mas parabéns, Arthur, pela sua coragem de dizer, eu não sabia. Tá? De repente, Arthur, você tinha nota para conseguir vaga na Unilab. E não passou porque você nem soube que teve. De repente, você tinha nota para conseguir Federal do Norte do Tocantins. De repente, você tinha nota para conseguir bolsa na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo. 5 bolsas, gente. Tem vestibular que, quando divide ampla e cota, por exemplo, URCA, pegar aqui URCA. Não, vou dizer a UESB, que eu sei essa mais de memória. A UESB, que é Sudoeste Baiano, são 7 vagas para ampla. Imagina que a Santa Casa são 5. Então, o tempo todo tem vaga de medicina no nosso país. Agora, são vagas que tem que saber, tem que caçar, tem que saber onde elas estão. Então, a gente tem uma equipe que faz isso, tá? E sai filtrando, como diz o menino, eu acho vaga para eles em todo lugar. Acho mesmo, de boa. Então, se você quiser estar num lugar que vai transformar a sua jornada de aprovação em medicina, aproveita, se inscreve no nosso evento. Ele não vai ser gratuito dessa vez, vai pagar R$ 29,90, porque eu quero um evento fechado, tá? Eu quero um evento para quem está interessado mesmo, para quem quer passar em medicina ainda esse ano, que não quer se aposentar em pré-vestibular não, tá? Embora eu seja dona de cursinho, eu sei que todo mundo, quando chega no cursinho, o que ele mais quer na vida é sair do cursinho. E eu até digo, eu adoro ver vocês indo embora para a universidade. Não para qualquer curso, para o curso que você sonha. Né? Porque medicina, às vezes a família pressiona, mas medicina, ó, pelo SISU, é nem SISU. 98% reprova, 2% aprova. Nossa aprovação é muito maior que 2%, óbvio. Então, galera, semana que vem a nossa live vai ser Oportunidades Além do Enem, explorando outras possibilidades de conquistar sua aprovação em medicina. Tá? Vamos refletir muito sobre essas outras possibilidades. E hoje eu finalizo agradecendo mais uma vez a doutora Paloma e dizendo, galera, vamos refletir sobre o que foi dito hoje. Cuidar da alimentação é transformar estudo em aprendizado. Cuidar da alimentação, repito, é transformar horas de estudo em aprendizado. E se você aprende, você acerta. E se você acerta, você passa. Simples assim.